Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou estar trazendo uma pequena palavra aqui, que se encontra no livro de Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra o Senhor e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Meus irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra ontem e hoje, e Deus me deu algo aqui para me transmitir para a igreja, porque eu não tenho nada, meus irmãos, mas Deus tem para com a sua igreja, para comigo. E ele começa a falar aqui do povo que sai. Deus tira o povo da servidão do Egito e começa rumo à terra prometida. E eles já sabiam que tinha essa terra para eles chegar. Mas em meio começou aquela jornada e não ia ser fácil, meus irmãos. Deus prometeu nada fácil para eles. E começou, e aqui no versículo 4, ele fala que o povo, já no primeiro versículo que eu li, que o povo já perdeu a paciência. Por quê? Começa aquela caminhada, começa a dificuldade, e o povo já perde a paciência. Por quê? O povo começa a reclamar, murmurar por causa de alimento. E começa aquela briga com Moisés. Aí Deus, para castigar o povo, envia aquela serpente, por causa do pecado deles, por causa da murmuração deles. Começaram a reclamar por causa do alimento que Deus mandava, do maná, meus irmãos, da água que Deus mandava. E a Bíblia fala que aquela rocha que seguia eles era a figura de Cristo, aquela rocha que manava água para eles tomar. Eles começaram a reclamar do maná. E Deus, eles queriam a vida boa, que Deus desse tudo do melhor. Mas não, meus irmãos, o próprio Jesus nos deixou para nós não andar cuidadoso com essas coisas, para nós olhar para Cristo, porque Ele suportou tudo pela glória que estava proposto para Ele. Nós temos que olhar além disso, de uma terra a qual está prometida para nós. Isso aqui é tudo passageiro, e o Senhor falou que cuida de cada um de nós. Ele não vai deixar faltar nada, meus irmãos. Aqui somos uma igreja. Um dia eu precisei de socorro da igreja. Eu não tenho vergonha de falar disso. Mas não, meus irmãos, eu não abaixei minha cabeça, desanimei, não. Eu falei: Deus falou como vai ter que trabalhar para sustentar a sua família, então corri atrás. E chegou um tempo que não precisei mais de ajuda. Hoje, em nome de Jesus, a gente pode contribuir. Meus irmãos, vamos indo para frente. Então, ele faz aquela serpente. Aquele que fosse picado, tivesse envenenado, ele fala: olhasse para a serpente e ficava curado. Jesus, Nicodemos, quando foi ter com Jesus, lá em João
3, no versículo 14, Jesus fala para ele, ensinando ele ali, mostrando para ele, Jesus fala, ó, eu, assim como Moisés levantou aquela serpente, eu vou ser levantado. Ele fala para Nicodemos. Aquela figura que Deus mostrou daquela serpente, eles estavam apontando para ele, representando para ele, para Jesus Cristo. Eu vou ler mais um capítulo aqui, que se encontra em 1 Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: e ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Então, meus irmãos, o remédio para o homem, para a mulher que peca, é olhar para a cruz. É ali que está o remédio dele. E ele fala, sempre que alguém fosse mordido por uma dessas serpentes, para olhar para aquela serpente de bronze que Moisés tinha feito. Então, meus irmãos, tem socorro para nós. Muitas das vezes que falar, esse pecado que entrou no meu coração, que entrou na minha vida, meus irmãos, tem remédio. Olha para a cruz, não esquece dessa cruz. Tem remédio. O sangue de Jesus Cristo é o remédio do perdão do pecado nosso. Creia nisso, meus irmãos. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.